Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Sejam bem-vindos ao podcast Soberania. Com a campanha eleitoral para as eleições legislativas do próximo dia 18 de maio em curso, estamos a analisar os programas eleitorais dos maiores partidos políticos no que diz respeito às políticas de segurança. Já cá estiveram o PSD, o PS e o Chega, e hoje é a vez da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Vamos saber os pontos críticos que estes partidos identificam na segurança interna. Que soluções apontam e como veem a resposta dada pelas polícias. São nossos convidados a deputada da IEL, Mariana Leitão, candidata do partido à presidência da República. Bem-vinda, Mariana. Mariana de Lemos Quintão Correia Leitão é gestora licenciada em Relações Internacionais e tem pós-graduações em International Management e em Data Science and Business Analytics. Acho que consegui dizer isto tudo. A Wikipédia diz também que é jogadora federada de brides, é verdade? Senhora. Fantástico, achei uma curiosidade. E, aliás, representou Portugal no Campeonato da Europa e do Mundo em 2022. Muito bem. No Parlamento é a coordenadora do Grupo Parlamentar da IEL na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Pelo Bloco de Esquerda temos o deputado Fabiano Figueiredo, bem-vindo. Olá, viva. Fabiano Filipe Figueiredo é licenciado em Sociologia e igualmente coordenador do seu grupo parlamentar na primeira comissão. Trabalhou no setor da hotelaria e da agricultura para pagar os seus estudos. E está inscrito no seu perfil da página oficial do Bloco de Esquerda. Por fim, o PCP, pelo PCP temos o deputado António Filipe, dispensa apresentações, estou a brincar, não dispensa nada, António Filipe Gaião Rodrigues é vice-presidente do grupo parlamentar da CDU e deputado em 10 legislaturas, o mais antigo em funções. É doutorado em Direito e, tal como a Mariana e o Fabiano, coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Assuntos Constitucionais. Sejam todos bem-vindos ao podcast Soberania. Obrigado. Hoje temos a representar o OSCOT o André Inácio, seu fundador e membro da direção. O André foi inspetor da PJ, foi? Não é? Já não é? Já não. É doutor em Direito e professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa. É ainda professor convidado nas áreas de Segurança, Criminologia e Direito Penal. Bem-vindo. Muito obrigado. Vou mesmo começar por ti, para pedir a tua análise dos programas eleitorais destes três partidos. O que é que te surpreendeu mais e o que é que eventualmente sentiste falta nestes programas? Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, a quem renovo os agradecimentos por se juntarem a nós neste podcast. O tema da segurança pública ocupa um lugar central no debate público e, sendo Portugal um país seguro, a verdade é que começamos a ver alguns sinais de algumas mudanças naquilo que são os comportamentos e até as tendências criminais que importa acautelar. Entre as percepções e as narrativas, a verdade é que a agenda política não pode passar ao lado destas coisas e por isso mesmo, nesta altura de eleições, nós decidimos dedicar algum cuidado à análise dos programas dos diversos partidos. Assim, de uma forma muito sucinta e naquilo que mais destaca, deixem-me começar por dizer que é curioso, ou não é um sinal de facto de cidadania, que naquilo que são as grandes questões, as grandes preocupações, existe aqui uma linha corrente bastante comum nos três partidos. Depois as soluções é que variam e algumas eu até gostaria de os ouvir pronunciar sobre isso. Nomeadamente, o Partido Comunista Português defende um policiamento de proximidade, defende a junção da PSP e da GNR e defende o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é algo que, de facto, me deixa com alguma curiosidade e gostaria depois de ouvir um pouco sobre isso. A extinção do cargo, exatamente, a extinção, exato. Em termos daquilo que são, enfim, as carreiras policiais, defende a sua valorização, também a revisão salarial e, no que diz respeito ao sistema prisional, coloca o foco na reinserção social e humanização, na melhoria das condições de infraestruturas, mas também de cuidados médicos e formação no seio
dos estabelecimentos prisionais, indo também à valorização de profissionais e reforço do efetivo. Na justiça penal, a preocupação que é uma preocupação, enfim, comum a todos, o combate à morosidade, sendo que depois há aqui algumas variantes a acrescentar noutros partidos. E na extinção, no acesso à justiça, eu realço a extinção progressiva das custas judiciais e o alargamento do apoio judiciário e da rede dos delegados de paz. Combate à corrupção é também uma preocupação de todos os partidos aqui representados, sendo que o Partido Comunista defende um reforço do Ministério Público e da Polícia Judiciária, o fim do sigilo bancário e a exclusão da delação premiada. O Bloco de Esquerda defende um policiamento comunitário e democrático de proximidade, portanto muito na linha do Partido Comunista. Já agora importa dizer que o Partido Comunista defende que a videovigilância não é uma solução. A solução, e isto está lá expresso, em vez da videovigilância, apostar muito mais no policiamento de proximidade, se eu bem entendi, e o Bloco de Esquerda reforça ainda a necessidade do combate ao racismo e à xenofobia no seio das forças policiais, se eu bem entendi. Portanto, aposta na desmilitarização progressiva das forças policiais e na fiscalização e controle externo por via, se bem percebido, da sociedade civil. E eu aqui também tenho algumas dúvidas, também gostaria depois de perceber isto um pouco mais, se o que está aqui em causa é de facto uma necessidade de uma fiscalização fora da administração e dos tribunais, se de alguma forma se considera que há aqui algum tipo de proteccionismo. Em termos de controle institucional, apostam na criação de mecanismos externos de controle das polícias, lá está, o que eu havia referido, e para o sistema prisional, eliminação das penas curtas, substituindo-as por penas alternativas, que aliás nós temos um código penal que o permite, mas que os juízes nem sempre o aplicam, em boa verdade. Uma diminuição paulatina da população prisional, indo atendendo àqueles que são os crimes menos graves e começando de facto a reduzir as penas já em cumprimento. Defendem também, em termos de justiça penal, a limitação da prisão preventiva e no acesso à justiça apostam numa justiça restaurativa e de mediação e também na descriminalização de comportamentos de baixo dano social, como os furtos relacionados às pequenas quantias, o antigo furto formigueiro, que era previsto na lei, não é? Esta é uma interpretação minha. E também em termos de consumos, despenalização absoluta. Presumo que aqui, como o consumo não está previsto, se refira ao traficante consumidor. Mas, enfim. Justiça gratuita para as pessoas vulneráveis, justiça restaurativa e mediação e transparência nos contratos públicos, reforçando também o combate à corrupção. Por fim, iniciativa liberal defende eficácia operacional e tecnológica das polícias, reforço da Europol e cooperação transnacional. Aliás, é de facto o único programa onde há aqui uma grande atenção àquilo que é o trabalho de polícia como um trabalho de um todo no seio da Europa, que pessoalmente valorizo bastante, dada aquilo que são as novas tendências criminosas. Nos direitos, mais uma vez, a valorização também das polícias, das carreiras, etc. E em termos daquilo que são o controle institucional, aposta em mecanismos europeus de controle da atuação das polícias, de facto. Portanto, isto vai além do que se passa no território nacional. É preciso, de facto, haver um mecanismo europeu, se bem entendi, que se aplique de forma equilibrada e equitativa em todas as polícias, para que toda a gente se sinta no espaço europeu com os mesmos direitos e as mesmas condições de trabalho. Além disto, o sistema prisional assenta na modernização de infraestruturas, combate firme à criminalidade dentro das prisões, gestão permeada por resultados, daquilo que são os espaços prisionais e que bem precisa, numa política de recursos humanos que valoriza o mérito, enfim, todo um conjunto de medidas que se impõe no atual sistema, aliás, como as dos anteriores partidos. Reforço da proteção das vítimas de crimes em termos de justiça penal. No acesso à justiça, há aqui, de facto, além de
de se apostar, como todos, num sistema de justiça mais eficaz, célere e independente, um reforço da proteção das vítimas do crime, em particular na violência doméstica e crimes de ódio. Fortalecimento no combate à corrupção, mais uma vez, recurso aos mecanismos internacionais, um fortalecimento da Europol, com mais competências e recursos para combater o terrorismo, o crime organizado e os crimes transnacionais, mas também mecanismos europeus em termos de monitorização da corrupção e afins. A Iniciativa Liberal desenvolve bastante a matéria da imigração, não que os outros partidos não foquem, mas diria que a Iniciativa Liberal faz isto mais na perspectiva de regulamentar de forma mais clara, tornar as regras mais transparentes e ao mesmo tempo obrigando a que se cumpra, e diria que este é o resumo dos resumos. Peço desculpa se falhei alguma coisa, mas não queria falar demais. Acho que o debate é importante. Eu diria que até foste muito mais longe. É género aqueles alunos que o professor diz, leia da página 20 à 30 e tu lês o livro todo. Porque foste para a justiça ideias, também, para que combate à corrupção, mas está tudo ligado. É mais forte que eu, Tudo bem, mas já vamos dissecar estas ideias e outras também que eu tirei aqui dos programas. Agora, Mariana, só para sintetizar também aqui, pontos críticos que a IEL identifica na nossa segurança interna. Bem, antes de mais, ainda muito bom dia a todos. Pontos críticos. Há uma questão relacionada com as nossas polícias que eu acho que é importante referir. Não só em termos das condições que têm para trabalhar, para desempenhar as suas funções, como também na eficácia que têm a combater determinados fenómenos que hoje em dia são cada vez mais recorrentes. E não falo só das polícias, mas também depois da parte da investigação criminal, nomeadamente a cibersegurança, que é um dos problemas que nós hoje em dia temos em mãos e para os quais, na minha opinião, nós não estamos ainda minimamente preparados ao nível das tecnologias de investigação e que permitam identificar esses fenómenos e combatê-los. Depois há uma questão do policiamento de proximidade, que é aquilo que de alguma forma devolve o sentimento de segurança às pessoas, em que aí temos uma visão muito concreta e que em parte é partilhada pelo menos com alguns sindicatos de polícias com quem já tive a oportunidade de conversar sobre isso, que é o facto de, quando há estruturas como as esquadras, que há quem ache que isso dá um sentimento de segurança, a verdade é que isso obriga a que haja um conjunto de efetivos que estejam de lá estar dentro, em vez de estarem nas ruas a patrulhar. A IEL defende essa racionalização da rede de postos e esquadras. Essa racionalização como forma até de garantir que as polícias estão nas ruas, estão a patrulhar, estão junto da população e não enfiadas dentro de uma esquadra, porque a lei exige que a esquadra tenha X pessoas em permanência lá dentro. Mas sabe que sempre que se fala em fecho de esquadra, eu sei. Nós já falámos isso. Nós inclusivamente há relativamente pouco tempo apresentámos isso na Assembleia da República, e o PCP e o Bloco de Esquerda e os outros partidos todos indignaram-se connosco, mas a verdade é que a lógica é simplesmente de pôr mais polícias na rua. E, obviamente, que os procedimentos que as pessoas têm de tratar numa esquadra conseguem fazê-lo na mesma, não precisam ter uma esquadra em cada bairro. Precisamos é ter polícias em cada bairro, polícias a patrulhar, polícias disponíveis para acautelar e para devolver esse sentimento de segurança às pessoas. Depois há outra questão que nós também apontamos, que é uma das debilidades. Porque qual é que é o problema? É que nós temos cada vez menos polícias na rua. Cada vez estão mais... há menos capacidade de recrutamento de polícias. Menos polícias em geral, sim. Portanto, há menos polícias em geral, menos capacidade de atrair para esta carreira. E, portanto, nós temos de garantir que os efetivos que temos estão, de facto, disponíveis para estarem junto da população. Quando estão a ter de estar parte do seu tempo a fazer trabalho administrativo, é outra questão que, para já, esse trabalho administrativo, meramente administrativo, pode perfeitamente ser feito por civis, não precisam de ser polícias, e isso ajudaria também a libertar mais recursos e mais efetivos para a rua. Depois há ainda uma questão, que também é outra coisa que nós temos no nosso programa, que é a utilização a aposta em meios não letais. Porque um polícia hoje em dia
quando se sente ameaçado, o recurso que tem é uma arma de fogo. E, portanto, se houvesse outro tipo de recursos que permitissem a não utilização da arma de fogo, e houvesse todo um conjunto de outros equipamentos disponíveis para imobilizar uma pessoa que está a ser abordada na rua por um polícia ou que está a tentar fugir, ou qualquer que seja a circunstância, não só isto protege o polícia, mas acima de tudo também protege o cidadão que, para evitarmos situações como aquelas que já ocorreram, infelizmente, em que acabam por ser, para as pessoas morrer por causa da utilização da arma de fogo. Portanto, há aqui uma visão diferente, que eu acho que é preciso termos em relação à forma como as nossas polícias atuam. É óbvio que é preciso investimento. Esse investimento passa muito também, e há o relatório que avaliou isso há relativamente pouco tempo, de facto, mostra bem o estado em que nós temos, por exemplo, as esquadras, as viaturas. Há esquadras que não têm sequer condições para receber lá pessoas, não têm casas de banho, não têm qualquer tipo de acessibilidade, e, portanto, qual é a lógica de termos esquadras dessas abertas, quando de facto podíamos racionalizar o número de esquadras que temos? Os próprios polícias defendem isto, pelo menos alguns dos sindicatos, não vou dizer que isto é transversal, alguns dos sindicatos. A própria polícia defende isso, mas aí ele defende o encerramento de esquadras, por Nós exemplo. defendemos a racionalização. O que é que significa? Mas isso implica o encerramento. Implica, obviamente, aquelas esquadras que estão mais degradadas, ou onde se verifique que o custo-benefício de ter lá aquela esquadra não se justifica, e isso permitirá, lá está, ao mesmo tempo que se continua a garantir, porque obviamente queremos que esquadras disponíveis para as pessoas, e portanto elas continuam a conseguir ter acesso a uma esquadra com relativa proximidade, consegue-se garantir também que há mais efetivos na rua, que é um dos problemas que os polícias levantam e dizem: nós temos de estar a fazer trabalho administrativo dentro de uma esquadra, há vários efetivos que têm de ficar adstritos a essa esquadra e não estão na rua. Portanto, o policiamento de proximidade não se faz através de uma esquadra, faz através da polícia junto da população. E isso é polícia na rua, não é polícia dentro do edifício. E diga-me também outra coisa, em relação à criminalidade, quais são os focos de criminalidade que identifica também como críticos na segurança interna? Eu acho que a questão da cibersegurança é um problema que tem crescido bastante e para o qual, lá está, como eu já disse, nós não estamos ainda preparados para responder. E depois há vários fenómenos em que aí sim a cooperação internacional é fundamental. Há vários fenómenos associados ao tráfico de seres humanos, à exploração laboral, ao auxílio à imigração ilegal. São tudo fenómenos em que o próprio relatório de segurança interna aponta como crimes que estão a subir exponencialmente, e portanto são esses fenómenos que também precisam de ser atacados e combatidos, porque são fenómenos que estão a crescer, que muitas vezes são cometidos não exclusivamente em Portugal, mas pessoas que passam por vários países, são redes que operam em vários países, são redes criminosas que estão noutros países e que depois inclusivamente tentam pôr algumas pessoas em Portugal e também recebemos vários relatos desses, nomeadamente de situações nas prisões, em que há de facto grupos criminosos, organizados, redes que atuam dentro das prisões portuguesas. Exatamente, a recrutar inclusive. Portanto, nós neste momento temos as nossas prisões, infelizmente, em vez de estarem a fazer um trabalho efetivo de reabilitação, que é fundamental, não está. Estamos, no fundo, temos prisões que acabam por ser sítios de recrutamento de criminosos, que é outra situação que também temos de olhar com muita atenção, que é para o nosso sistema prisional, que claramente não funciona, as pessoas vivem em situação de completa indignidade em muitos deles e com a agravante de muitas vezes, inclusivamente, e isto é um fenómeno que a mim particularmente faz-me alguma confusão, que é, nós nas mesmas prisões temos pessoas que, por exemplo, foram apanhadas a conduzir sem carta, são reincidentes e portanto têm de cumprir pena de prisão, junto com pessoas que, fazem parte de uma rede criminosa, sim, ou cometeram um crime grave, de atentar contra a vida de uma pessoa, e portanto estão todos misturados. Isto, obviamente, que
a reinserção é completamente posta em causa com esta realidade. Ainda recentemente houve um relatório da Amnistia Internacional a dar nota mais uma vez das condições degradantes das nossas prisões. É inacreditável. Fábia, como é que está aí a escrever e agora é preciso que me diga, Bloco de Esquerda, pontos críticos para a segurança interna. Olá Valentina, quero lhe agradecer muito o convite, cumprimentar também a Mariano, o António e ao Scott também pelo resumo que fez. Eu só queria dar 2 notas introdutórias. Eu de facto trabalhei para pagar os meus cursos, também passei pelo Observatório Permanente da Justiça, fui assessor parlamentar, tenho dedicado a refletir sobre a segurança interna desde algum tempo e queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, os tasers e o gás-pimenta já estão regulamentados em Portugal, a polícia tem acesso a elas e até mais, em Portugal pode-se inclusive fazer requerimentos à PSP para ter acesso a tasers e a gás-pimenta para uso individual, ou seja, o dito armamento não letal já está enquadrado na lei há muito tempo, não oferece nenhuma novidade desse ponto de vista. Podemos eventualmente mais à frente debater a sua utilização e a sua aparente não letalidade, porque isso há aí uma mancha híbrida que, se quisermos levar para aí a conversa, terei todo o gosto em aprofundá-la. Queria só fazer este esclarecimento. O segundo ponto, o policiamento comunitário e de proximidade pressupõe a existência de uma capilaridade de esquadras e de postos da GNR. É importante a polícia de visibilidade, que é um conceito, outra coisa é o policiamento comunitário e de proximidade e a forma geral e transversal com que nós temos que olhar para a segurança comunitária, para o sentimento de segurança. Nós tivemos já experiências desastrosas, estou muito à vontade para debater esses relatórios, de encerramento generalizado de esquadras e concentração em super esquadras. E o tipo de criminalidade que aumentou, que é a criminalidade que contribui mais para o sentimento de insegurança, que é a pequena criminalidade, o furto, o roubo, o assédio na rua. Aconteceu nomeadamente na região de Lisboa. E tanto que depois levou à reabertura de pequenas esquadras. Porque a ideia de que a esquadra é só um posto administrativo é errado. A esquadra é um posto, que contribui para o sentimento de segurança, objetivamente. Segundo, a esquadra é um local de atendimento, onde sim se combina trabalho policial com trabalho administrativo, mas seria um erro se nós voltássemos a uma moda que vigorou na administração interna, sobretudo durante o tempo de Cavaco Silva, que se provou errada e que, aliás, muita gente tem refletido sobre a segurança interna em Portugal, tem chamado a atenção. Isto é a realidade da segurança urbana. Depois podemos olhar para a segurança em contexto rural, onde os postos da GNR são ainda mais necessários e que assusta as populações a possibilidade de encerramento de postos. Portanto, o policiamento comunitário de segurança pressupõe a existência da capilaridade de uma rede da presença das polícias em todo o território. Pois, segundo, eu acho que é importante, sobretudo em contexto eleitoral, nós debatermos a segurança interna e o seu conceito em toda a sua complexidade. E olhemos para o relatório anual de segurança interna e vejamos o tipo de criminalidade para o qual ele nos alerta. Qual é que é a natureza da criminalidade que nós temos? Nós temos, por um lado, um grupo de pequena criminalidade que está muito associada a fenómenos de exclusão social, a problemas de adição. Por isso é que é muito importante, e nós mudámos a natureza da criminalidade há 20 anos, quando abordámos de forma inovadora o problema, sobretudo com drogas injetáveis, e como conseguimos tirar da rua muita dessa criminalidade. Por isso, ter uma política pública efetiva de combate às adições é matéria de segurança interna, onde se fala das drogas injetáveis e de certas tendências no consumo e das novas drogas com que a Europa é invadida. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Quais é que são as políticas mais eficazes para isso? E, por outro lado, o Razi também nos chama a atenção para os problemas que nós temos em matéria de sinistralidade rodoviária, sobretudo no que está associado às tendências de consumo de álcool em Portugal. Portanto, combater eficazmente os comportamentos irresponsáveis na estrada, o consumo de álcool, contribui para a segurança interna, porque Portugal tem dos piores indicadores de ponto de vista de segurança rodoviária, nomeadamente condução sob efeito de álcool. E isso vitima
seja, há uma dose elevada de pessoas que são vítimas até mortais, por comportamentos irresponsáveis nas testes. É um problema seríssimo. Segundo, vamos à violência que é mais visível, sobretudo mais mediatizada. A violência grupal, que tem um crescimento preocupante. Juvenil. Sobretudo juvenil. O que é que os indicadores, o que é que o Razi nos diz? Por exemplo, é muito preocupante que a terceira tipologia criminal mais associada à criminalidade em contexto escolar esteja ligada a crimes sexuais. Ou seja, e creio eu, o caso horrendo de Loures chama-nos a atenção para isso. Por isso, a educação para a cidadania, o combate à desigualdade de género é gerador de segurança. Ou seja, nós precisamos mesmo fazer uma batalha neste país pelo combate à desigualdade de género, porque ela reflete diretamente também na segurança, portanto, a segurança das mulheres, que são as principais vítimas de certas tipologias que Razi após Razi nos chamam a atenção, que é a criminalidade mais participada, a violência doméstica, mas também, eu creio que os dados mais recentes, dos 89 homicídios, 23 ocorreram em contexto de violência doméstica. Portanto, Portugal tem um problema seríssimo do ponto de vista de segurança interna, no que toca à insegurança em que sobressai a diferença de género. Violações sexuais, abuso sexual, violência doméstica, a larga maioria das vítimas são mulheres. Portanto, nós devemos olhar para a segurança interna. Por um lado, como é que nós evitamos a vitimação? É um debate que muitas das vezes não se tem em Portugal, e é muito importante, porque não se percebe os indicadores de segurança que nós temos em Portugal se nós não virmos todos os fatores que contribuem para a segurança interna. A existência do Serviço Nacional de Saúde, a existência da escola pública, de equipas que atuam na comunidade, são preventivos da geração de crime e da vitimação. Porque há uma coisa, eu agradeço muito ao DN, porque são raras as vezes em que nós conseguimos debater os assuntos da justiça e da administração interna com a profundidade que elas merecem, porque há uma preocupação que nós temos, é que uma vítima pode sentir uma reparação através de uma pena que é aplicada ao seu agressor. Mas há traumas que ficam para toda a vida. Portanto, a forma mais eficaz de reprimir o crime é impedir que ele exista. E por isso é que nós precisamos de políticas públicas que evitem que o crime tenha espaço e, por outro lado, precisamos de políticas públicas que protejam as vítimas, que as apoiem e que o reprimam eficazmente. Por último, o sistema prisional, que tem merecido bastante atenção. Nós temos um problema sério de desinvestimento crónico ao longo de anos e as falhas de segurança têm uma relação direta com a falta e o desinvestimento na reinserção social, ou seja, onde falta a segurança, falta também programas de reinserção social. Mas mesmo isso, eu tenho feito várias visitas a estabelecimentos prisionais, reunido com guardas prisionais, com associações representativas de quem gera os estabelecimentos prisionais, e no quadro da Direção-Geral de Serviços Prisionais de Reinserção Social tenho encontrado imensa gente com grande espírito de missão, do qual depende, quem conhece o sistema prisional sabe que ele funciona à custa do espírito de missão. Só, ponto, que eu quero cumprimentar. E mesmo neste contexto muito difícil, Portugal tem bons exemplos, o que significa que nós podemos fazer muito melhor. Dou 2 casos. A unidade terapêutica que funciona no estabelecimento prisional de Lisboa é uma unidade de excelência que previne a reincidência criminal. É um exemplo que nós precisamos de generalizar no sistema prisional. Ou o caso dos projetos que existem na prisão de Torres Novas, por exemplo, mostra que o sistema prisional pode ter um papel efetivo a evitar a reincidência criminal. E isso contribui para a nossa segurança coletiva. Por isso, houve várias áreas da segurança interna que foram desvalorizadas, e concluo com esta. Nós temos chamado sempre muita atenção para as consequências diretas da desvalorização das carreiras das pessoas que estão nas várias polícias e serviços de segurança. O que se fez durante anos à PSP, aos guardas prisionais, à GNR, o resultado está à vista. Dificuldades de recrutamento, Orçamento de Estado pós Orçamento de Estado vai-se prorrogando a impossibilidade da reforma nos termos que a carreira prevê, temos um envelhecimento, temos frustração, e isso reflete-se também no ambiente da segurança interna. Por isso é que é muito importante que nós percebamos que só há bons serviços públicos, só há
só há serviços competentes na área da administração interna se quem dá a cara por ela, se quem garante os indicadores que nós temos é devidamente remunerado. Caso contrário, confrontamos-nos com o problema que todos nós aqui conhecemos de pessoas que abandonam as forças e serviços de segurança para trabalharem no privado ou noutro setor, porque apesar do espírito de missão que têm, não se pode pedir a um polícia, a um guarda prisional, a um GNR, que a sua vida seja só suor e farda, porque as pessoas têm direito à sua dignidade. Bem, António Filipe, já há muitos anos que acompanha esta área, como é que tem visto estas coisas evoluírem? E neste momento, quais são aqui os pontos críticos que o PCP identifica? Ok, muito obrigado, os meus cumprimentos a todos. Eu creio que nós, quando falamos das políticas de segurança, estamos a falar sobretudo em combater consequências. O Fabiano colocava uma questão importante, quer dizer, a prevenção da criminalidade faz-se por via das outras políticas. Agora, a política de segurança, quando muito, poderá ter uma vertente dissuasora, e deve ter, mas atua sobre as consequências, sobretudo sobre os crimes já praticados. E aí temos alguns pontos críticos. Bem, desde logo, há uma questão que é incontornável, que tem que ver com a escassez de efetivos e o envelhecimento relativo dos efetivos existentes, que são impedidos de se reformar na idade que a lei prevê, e a dificuldade em que as carreiras sejam atrativas, sobretudo no ingresso, não é? O que é que leva hoje um jovem a querer ir para a polícia? Não é? Isto coloca-se nos vários segmentos, quer na PSP, da GNR, nos guardas prisionais, e portanto coloca-se aos vários níveis da intervenção policial, em que é preciso que haja condições para que os jovens possam sentir atraídos por estas carreiras. E depois isto coloca de facto o problema da proximidade, e temos aqui aquela velha polémica, bem, desde que eu me recordo, desde os tempos do ministro Dias Loureiro, que é a questão de o que fazer para combater o sentimento de insegurança. Estamos aqui falando daquela a criminalidade sentida pelas pessoas no seu dia-a-dia. Porque há uma criminalidade invisível, que é da criminalidade económico-financeira, que é de outro campeonato, e que tem mais que ver com a polícia judiciária, com o combate à corrupção, tudo isso, e com os mecanismos existentes e os meios existentes, geralmente a nível pericial, que é uma criminalidade grave, significativa, mas que quando falamos do sentimento de insegurança das populações, não é disso que as pessoas estão a falar. As pessoas estão a falar dos assaltos a residências, dos automóveis, dos assaltos, o célebre roubo de esticão, enfim, isso preocupa de facto muitas pessoas, e o sentimento de insegurança é feito muito sobre isso. A questão que se coloca é, dizem-nos polícias que e poderão ter as suas razões, que é de que, mais vale ter mais polícias na rua e menos estruturas fixas, menos quadras, mas não é isso que as pessoas sentem, não é? Ou seja, o sentimento de insegurança, e está comprovado, porque de facto basta pensar na contestação que há quando encerra uma esquadra em Lisboa. Eu ainda, a semana passada, estive em Carnir, nas instalações da antiga esquadra que está encerrada, e falar com as populações. Que sentem a falta daquela esquadra. Porquê? Porque sabiam que ela estava ali. Porque há aspectos da criminalidade grave que não se resolvem com o patrulhamento. O problema da violência doméstica não se resolve com o patrulhamento, resolve-se com o local de atendimento. Ou seja, a pessoa que é vítima de violência doméstica, ou alguém que saiba que existe um problema de violência doméstica, basicamente da vizinhança, porque se apercebe, porque houve gritos, porque essas coisas todas, isto precisa de uma esquadra que tenha meios de privacidade para atender as pessoas e para as proteger. E isso não se resolve com as patrulhas. Ou seja, uma experiência, quando passou a ideia do então ministro Dias Loureiro era fazer concentração policial, as célebres super esquadras, que havia 2 ou 3 super esquadras em Lisboa, e depois encerravam uma multiplicidade das chamadas esquadras de bairro. Isso foi muito contestado. E depois houve uma inversão dessa tendência, com bons resultados. Designadamente, a abertura de pequenas esquadras em estações de caminhos de ferro verificou que teve um impacto muito significativo na melhoria do sentimento de segurança das pessoas, porque a insegurança nos comboios era uma coisa muito sentida, e o facto das pessoas saberem que há uma esquadra na estação da Amadora, que há uma esquadra ali na estação do Marquês de Pombal, do metro, e portanto isso tem impacto,
Porque para as pessoas é preferível saberem onde é que está a polícia do que saberem que há polícias por aí. Mas nós não sabemos onde, nem quando. Por acaso encontramos uma patrulha. Mas em caso de necessidade, as pessoas preferem saber onde é que é a esquadra mais próxima do que não saber onde é que há a patrulha mais próxima. Mas deixe-me só, desculpa interromper, mas há uma questão que é a realidade dos factos, não é? Se não há efetivo, se há dificuldade em recrutamento, se a polícia precisa ter mais gente na rua, a única solução é recrutar mais gente, mas volta sempre tudo ao mesmo, não é? É a mesma história da saúde. Temos os médicos e encerramos urgências, não é? Sim. A solução para o SNS não é encerrar urgências, é tentar recrutar mais profissionais. E aqui coloca-se de facto o mesmo problema. Porque aqui, claro, é evidente, é óbvio. Mas perdeu-se a dignidade enquanto profissional. Mas isso é evidente. Deixou de ser olhada pelo Estado como uma profissão digna. E isso tem mas isso é o que se coloca, em geral, olha, nas várias carreiras da administração pública, não é? Na polícia. Agora, deixa só António Filipe concluir ali a sua... Aqui nós podemos dizer, bem, mas teoricamente, se calhar é preferível ter mais patrulhas, mais polícias na rua. Está bem, mas aqui vou usar aquela velha expressão. O problema é que na prática a teoria é outra, não é? Porque de facto não é por acaso que as pessoas querem ter a sua esquadra. Bom, e há pouco o Fábio colocava uma questão. Em relação à GNR, a questão é mais dramática. Ou seja, quando se encerra um posto da GNR, o outro mais próximo fica para aí a 50 km, não é? Eu fui deputado por Santarém, e lembro-me do que foi a luta da população para manter uma esquadra no Coço, um posto da GNR no Coço, porque se aquele encerrasse, o mais próximo era em Coruche, não é? A dezenas de quilómetros, não é? E as pessoas sentem isso e diziam, mas o problema é que nós só temos 2 efetivos no posto do Coço, não é? E portanto aquilo é muito difícil manter aqui aberto. Mas está, o problema que tem que se resolver é o problema de recrutar mais elementos, sobretudo para a PSP e para a GNR, que são agora, enfim, a Polícia Judiciária, devido à forma desastrada como foi instituído o CEF, teve um acréscimo. Foi única a ganhar. Foi única a ganhar. Bom, ainda bem porque nessa área, já se falou aqui disso, o problema do tráfico de seres humanos precisa de uma polícia judiciária com muita capacidade nessa área, e esperemos que os cursos que o CEF tinha não são demais, e portanto eu creio que essa área também é uma área muito crítica e também exige de facto capacitação, mas isso, enfim, estamos a falar de uma coisa mais concentrada, não é o policiamento de proximidade que resolve esse problema, embora possa ter importância na detecção, não é? Na detecção por exemplo, se detectam uma residência onde se vê que estão ali a viver 30 pessoas, isso significa alguma coisa, não é? E portanto, há ali uma rede de tráfico de seres humanos, provavelmente, que deve ser investigado. Aí o contacto entre as polícias tem de facto uma importância muito grande. Agora, eu creio que, na verdade, o ponto mais crítico para melhorar o sentimento de segurança das populações é incontornável que precisamos de mais polícias. É incontornável, porque se não tivermos mais polícias, dificilmente teremos mais esquadras e dificilmente teremos mais patrulhas, porque as patrulhas também são feitas por pessoas, não é? E, portanto, creio que a solução de procurar ocultar o problema, dizendo, bem, como não temos polícias suficientes para garantir mais esquadras, o melhor é fazer de conta que estão todos na rua, porque eu creio que isso de facto não tranquiliza as pessoas. E pensar assim numa racionalização de meios, como ele propõe isso, eliminar redundâncias, as forças CNR e PSP têm muitas redundâncias, como nós sabemos, não é? Tem várias equipas especiais e que acabam por serem duplicado. O que é que a Mariana defende, o que é que ele defende sobre isso? Sim. Isso quer fazer um comentário também ao que acabou de ser dito também pela Fábio e pelo António Filipe. Porque não acho que seja sequer justa a forma como foi abordada a proposta da IEL, quer pelo Fabiano, quer pelo António Filipe, porque ninguém, em momento algum falei em super esquadras, em momento algum disse que queria acabar com os postos da GNR assim, em número enorme, ou as próprias esquadras. Aquilo que nós pretendemos... também não há.
No brilho enorme também não há. Ou seja, mas a forma como vocês Não se colocam vai acabar parece com o que eu número quero. enorme, fechava tudo. Parece que querem que. A forma como rebateram é como se nós estivéssemos a propor fechar as esquadras todas ou criar super esquadras. Não é esse o cenário. Vamos só pensar no seguinte: neste momento, e o relatório que vocês conhecem tão bem como eu, que fez a avaliação da Direção-Geral da Administração Interna, que fez a avaliação das condições de trabalho dos polícias, das esquadras, das viaturas, dos meios, diz claramente que há esquadras que não têm sequer a capacidade, não têm forma de, por exemplo, esse atendimento de privacidade que é fundamental. Portanto, nós não podemos fingir que o problema não existe e deixar lá as esquadras em degradação sem ter... Mas não é, a questão é, nós temos regras que dizem que as esquadras têm de ter X efetivos, X pessoas a tempo inteiro. Nós podemos perfeitamente alterar essa circunstância, que me parece pouco provável que se consiga, porque de facto nas esquadras têm de estar pessoas, ou garantir que temos sítios onde haja necessidade de, por exemplo, fazer essas denúncias com o devido sigilo, mas que existe essa capacidade por parte da esquadra em causa. Portanto, se a pessoa tiver de andar mais 1 quilómetro para garantir, é o que vai acontecer já hoje em dia, porque ela não consegue ter esse atendimento no sítio, na esquadra que lhes está mais próxima. Portanto, e aquilo que estamos a falar é dessa racionalização, especialmente em Lisboa e em Porto, onde há de facto uma dispersão grande de esquadras que obriga a que esses efetivos, e esquadras sem as condições necessárias, que obriga a que esses efetivos estejam lá colocados. E portanto, quando nós não temos meios para receber as pessoas com a dignidade que é necessário, de acordo com as regras que estão estabelecidas, quando inclusivamente há esquadras em que não há sequer instalações sanitárias para homens e mulheres, não há sequer condições para receber as pessoas, quer dizer, mantê-las abertas é pura teimosia. Portanto, mais valia de facto percebermos esta realidade que temos e agir sobre ela. Agora, obviamente que eu concordo, nós não queremos racionalizar as esquadras porque não há efetivos, nós queremos que haja mais efetivos. E também, obviamente, também não é só com patrulhas que se consegue atender os cidadãos na medida em que eles precisam. É preciso haver esse equilíbrio. Uma coisa é certa, cada vez há menos polícias na rua e isso também não é bom. Portanto, nós temos de fazer alguma coisa. Porque os polícias na rua, eu percebo que haja pessoas que sintam que por terem ali uma esquadra estão mais salvaguardadas. A verdade é que há muitos fenómenos que não são identificados se os polícias estiverem fechados numa esquadra. Não é por isso. Portanto, é preciso de facto haver mais polícia na rua. E só mais uma questão. Não é por estar na lei que há acesso a meios alternativos que eles de facto estão à disposição das polícias. Quando são os próprios polícias a virem ter reuniões com os grupos parlamentares e a dizer, por favor, arranjem forma de termos acesso a estes meios, é porque alguma coisa está errada. E nós temos a obrigação de não só alertar para que há de facto essa necessidade, como garantir que fazemos alguma coisa e pelo menos instamos o governo a dar essas condições. Está na lei, mas os polícias não têm acesso. Não têm tasers, não têm magás-pimenta. A grande maioria deles. Mas acho que há uma questão. A questão das redundâncias foi colocada há pouco, é uma questão que merece uma reflexão. Agora, há muito tempo esse fala problema, nisso, para já há um problema, a contratação de funcionários não policiais, eu não diria civis, porque os GNR também não são militares, os da PC não são militares, o que eu quis dizer, mas de pessoal não policial. Isso. Falamos disto há décadas. décadas. E o que é que acontece? É que essas pessoas não são contratadas, e o que é que acontece? É que são os polícias que são impedidos de se reformar na altura certa, não é? Que continuam, enfim, a ter que exercer funções numa altura em que fisicamente, devido à sua idade, já não têm grandes condições de fazer patrulhamento, e então o quê? Então, obviamente, e compreensivelmente, dão-lhes tarefas de quadro mais administrativas. Claro. São os polícias que mais fazem administrativas. Sendo que nós ainda temos um peso burocrático. Os cidadãos que têm de tratar qualquer assunto numa esquadra ainda sabem do peso burocrático, daqueles procedimentos, é uma coisa de facto, demora imenso. Isso é outra coisa que também devíamos... Uma pessoa que queira ir a uma esquadra, já passei por isso, uma pessoa que queira ir a uma esquadra para declarar que tem um alarme na sua residência, passa ali uma hora a preencher papéis. É verdade. Mas há um outro problema que é a natureza, que não se vai resolver já. Que é a questão da arquitetura, o nosso modelo policial.
Do Sistema de Segurança Interna. Temos, de facto, redundâncias enormes entre PSP e GNR. Temos. Porque é que ambos têm corpos de intervenção? Quer dizer, nós partimos a princípio, bem, há uma divisão territorial. Há uma divisão territorial, mas não é, assim. não é. Há uma divisão territorial. Bom, a PSP é para as cidades, a GNR é fora das cidades, mas depois vamos ver, não é verdade. Não, há um enorme peso da GNR em Lisboa. Claro. Agora, isso passa por uma coisa que nós não podemos resolver. Pois é. Então vá. Depois, se houver tempo, a gente volta aqui. Mas Agora eu não tenho aqui nenhum cronómetro, mas Fabiano, temos que dar espaço. por favor. Não tenho nenhum problema, eu que estava Sim. defeito de profissão, de cumprir as indicações do debate, mas não tenho nenhum problema em que nos interrompamos, pontuemos as nossas diferenças ou façamos comentários. Entretanto, não Queria só- perceberam, já passaram 45 Queria minutos. só deixar três notas. Sim. Sobre o encerramento dos quadros, que acho que é um tema importante. Uma coisa são as redundâncias que existem sobretudo no quadro das chefias, não é? Onde de facto se pode reequilibrar o sistema. E por outro lado, se a PSP e a GNR derem lugar a uma só polícia civil, creio que o país ganha, porque aumenta o efetivo, aumenta os meios, permite um policiamento mais integrado, creio eu também, garante também uma melhor gestão de todo o sistema de segurança interna. Creio eu, e isto ainda não aconteceu, não é porque as polícias se oponham, não é porque as populações se oponham, é porque há estruturas intermédias que não querem que esta reforma seja feita, primeiro. E isto, creio eu, que merece um debate sério. A segunda, sobre as esquadras. Todos nós estamos recordados quando em 2022 fechou a esquadra da Baixa do Porto, a forma como o Presidente da Câmara, Rui Moreira, creio que já na altura apoiado pela Iniciativa Liberal, contestou essa mesma decisão, porque era um ponto de grande afluxo, com uma grande flutuação da população, sobretudo turistas, e era importante ter lá aquela esquadra porque tinha um papel essencial não só para a percepção da segurança, mas também para contribuir ativamente para a prevenção da pequena criminalidade que está associada às zonas urbanas, onde a população flutuante é maior, sobretudo a turística. E aí está um exemplo muito concreto. E na altura, enfim, o Presidente da Câmara contestou muito o encerramento dessas esquadras junto ao governo então do Partido Socialista, e voltámos outra vez às esquadras móveis, etc., ao improviso. Uma coisa é contestar a ideia porque nós sabemos como é que funciona em Portugal, quando se começam a encerrar postos, esquadras, hospitais, o sistema não melhora. Nós temos memória sobre essas políticas. Uma coisa é existirem esquadras que não têm as condições de salubridade necessárias para quem nelas trabalha, para quem é atendido. Outra coisa é achar que nós podemos ter uma política transversal de encerramento de postos e de esquadras em Lisboa e no Porto, e creio que essa política é errada. Eu não conheço um Presidente de Câmara do Partido Socialista, do Partido Comunista, do PSD, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que vá dizer que pode contribuir. Há um plano de 2014 aprovado por António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, Governo PSD, várias autarquias, precisamente para encerrar esquadras em Lisboa. Nunca saiu da gaveta, mas esse plano existe e foi a primeira vez que claro, foi repare, aprovado. eu acho que ninguém neste país tem saudades das políticas públicas desenhadas nessa legislatura. Repare que o próprio PSD está a tentar virar a página e tentar fazer esquecer o que é que foi 14, foi durante a Troika, recordo perfeitamente desse plano, mas o que é que não se cortou nesse país? Também me recordo, nessa mesma altura, os polícias invadirem a escadaria pela primeira vez da Assembleia da República. Portanto, eu creio que não é propriamente o melhor tempo para identificar boas práticas na administração interna. Foi o contrário, aliás. Muito da dificuldade de recrutamento que existe foi agravada durante aquela altura. Muito do ressentimento que hoje existe nas esquadras foi agravado naquela altura. Por isso, nós precisamos, se nós queremos policiamento de proximidade efetivo, precisamos de valorizar os polícias. Sim, precisamos de desburocratizar muito dos procedimentos. Sim, o trabalho administrativo do Estado deve ser garantido por funcionários administrativos
que não são redundantes no sistema. Aliás, repare, a Iniciativa Liberal quer cortar o número de funcionários administrativos no Estado, mas reconhece que eles fazem falta no sistema da administração interna, que o trabalho administrativo é essencial para garantir que a polícia faz o trabalho policial. E estamos totalmente de acordo. Ou seja, sim, é preciso recrutar mais funcionários para assumirem funções administrativas no Estado, nomeadamente para as quadras, para os postos, para o sistema prisional, onde falta trabalho administrativo. Só para finalizar, eu estive recentemente na prisão de Val dos Judeus. Atualmente, na prisão de Val dos Judeus, há um jurista que acumula essa mesma função com a função de gestão da mesma prisão. Isto é uma função administrativa essencial para o funcionamento do sistema prisional. Eu creio que só esse mesmo jurista trata de 800 processos por ano, fora as solicitações todas da execução de penas, os recursos internos, etc. O desinvestimento do Estado, e com isto concluo, não sai de graça. E isso também se reflete na segurança interna. Portanto, investir nas áreas onde o dinheiro faz falta contribui para a nossa segurança coletiva. Quero só dizer uma coisa, porque já não é a primeira vez, neste caso não só a Fabiana, mas também a líder do Bloco de Esquerda, que dizem que nós queremos acabar com os funcionários administrativos no Estado. Vamos ser sérios, da mesma maneira que nós falamos de racionalização dos quadras, e isso não significa que queremos acabar com as quadras todas, ou com aquelas que são de facto essenciais. É preciso também termos aqui alguma contenção na forma como tentamos agredir os programas uns dos outros. Ninguém diz que queremos cortar os funcionários administrativos todos. É óbvio que continuamos a precisar de pessoas para fazer um conjunto alargado de tarefas que hoje em dia, no caso das esquadras e dos polícias, até são feitos por polícias e que obviamente podiam ser feitos por pessoas que não são polícias. E portanto, aquilo que nós queremos é que o Estado funcione de facto melhor, e isso passa por acabar com redundâncias que sabemos que existem nas polícias. Acabamos todos de concordar com isso. É extraordinário, não é? Portanto, admitimos todos que elas existem. E portanto, o que é que fazemos para acabar com elas? Nada. Não pode ser. E portanto, eu também acho que podíamos fazer. Por isso é que... Já temos umas ideias sobre isso. Eu sei, eu ando a estudar essas ideias até para ver se nomeadamente a junção das duas forças, que é uma coisa que precisa de alguma maturação, claro. Mas que eu não vejo como uma impossibilidade. Nem vejo como uma proposta mirabolante, não. Acho que é de facto algo que merece ser estudado. Que no outro podcast, aqui o deputado António Rodrigues, do PSD, disse que estava completamente fora de questão. Eu lembrei-lhe que o próprio PSD, em 2012, no tempo de Passos Coelho, defendeu a criação de uma Polícia Nacional, mas era uma Polícia Nacional Civil, mantendo a GNR. Certo, eu também não acho que deva haver... Diz que neste momento... Essa solução parece-me mais... Diz que neste momento não está... Não está de todo na agenda. Não, quer dizer, ninguém propõe extinguir a GNR. É isso. É evidente que não. Quer dizer, o problema é que vale a pena discutir se o modelo dual é o que melhor nos serve. Ou seja, se não era preferível haver uma Polícia Nacional que substituiria as duas atualmente existentes. Agora, isto é um processo demoroso. Ou seja, provavelmente leva décadas como se demonstrou com a história da destruição do CEF, destruir é fácil, construir é mais difícil. Mas e, portanto, não descarta tinha que haver uma evolução que fosse gradual e que não destruísse nada, não é? Agora, do nosso ponto de vista, era importante para já refletir na questão da duplicação de estruturas. E há uns anos atrás houve um governo que ainda pensou nisso, sobretudo com, por exemplo, estruturas, uma central de compras única à PSP e à GNR, ou seja, estudar serviços comuns à PSP e à GNR. Claro. Eu acho que essa aproximação devia ser feita. Nós defendemos o mesmo povo. Devia ser feita. Isso porque é que, vamos lá ver, porque é que há de haver um corpo de intervenção em cada uma delas, claro. Não é? Eu espero que há tudo, não é? E há pouco dizíamos, do ponto de vista regional, se alguém pensa que a GNR é meramente uma força de segurança rural, não é verdade, porque tem uma concentração enorme em Lisboa, não é? E valia a pena discutir se faz sentido um modelo dual, se não devíamos evoluir gradualmente para um modelo unitário de policiamento, de uma Polícia Nacional. Eu creio que daria vantagens. Agora, não é uma coisa que se possa propor para esta legislatura. Vamos acabar com... Vamos fundir a PSP-GNR, porque não se funda assim uma estrutura civil com uma estrutura militar. Não se funde dessa maneira. Claro. Agora, vale a pena pensar se o melhor para o país não era uma evolução no sentido de uma Polícia Nacional, que eu acho que devia ser de natureza civil, já agora.
queres colocar alguma questão também? Não, eu diria que chegamos aqui a um ponto em que estamos exatamente onde eu comecei, que foi, de facto, há aqui um conjunto de preocupações que são comuns. Sim. Portanto, eu diria que não seria tão difícil, se calhar, conseguir-se fazer alterações de fundo que são determinantes. Quando, e aqui é um problema de facto da política, não é um problema das pessoas, é um problema da forma como a política se pratica, quando não se tenta só tirar dividendos e se esquece o interesse comum. De facto, valorizar as polícias é determinante e toda a gente concorda. A questão da sua difusão territorial, é verdade que no interior do país, se nós fecharmos postas GNR, e eu tenho esse estudo presente porque estive numa investigação da FCT, onde nós conseguimos demonstrar que em determinadas áreas territoriais da GNR, se o carro patrulha estiver numa zona, pode demorar até 4 horas a chegar à outra, portanto, então assim é que não se resolve. É verdade que nos grandes centros urbanos, se nós conseguirmos ter capacidade de intervenção, ter mais forças na rua de resposta rápida e com controle de videocâmaras e com os drones, desde que toda a gente conheça as regras e sabem que eles lá estão, não andar a espiar as pessoas, é saber-se, é preciso transparência, é a regra sempre, não é? Proporcionalidade e adequação, poderia funcionar. Entretanto, eu continuo aqui com uma curiosidade, que é a extinção do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Confesso que esta deixa curioso, embora eu concorde que nos atuais moldes tem poucos mais poderes que a Rainha de Inglaterra. Mas, pois, se calhar é por aí. E se calhar é o que vá lá, o que salva isto. Porque isto foi o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna foi uma invenção do Dr. António Costa, quando era Ministro da Administração Interna, que normalmente gosta de pintar cenários em termos políticos. E na altura contestámos isso desde logo, porque havia porque se formos ver toda a latitude de funções que está na lei, extravasa muito a segurança interna, inclusive no sentido estrito, inclusivamente tinha funções que à partida foram apresentadas como apenas de mera coordenação, mas não é isso. O que está na lei é muito mais que isso. É inclusivamente o comando operacional em situações de crise. Situações extremas. Comando operacional. O que inclui uma transversalidade que vai até à Polícia Judiciária, que se confunde com o Ministério Público, ou seja, há ali uma espécie de superpolícia que foi criado na lei. Sim, mas não era. Na lei, tudo. Foi uma superpolícia criado na lei. O que do nosso ponto de vista não fazia sentido. Depois o que se veio ver na prática é que ficámos muito tempo sem perceber o que é que ele fazia. Não é? Até que agora com a extensão do CEF criaram aquela unidade, uma unidade e aquilo que se chamava o Minicef, o Minicef, teve a alcunha Minicef e que foi pendurado no secretário-geral, fazendo dele uma espécie de bengaleiro, não é? À falta de melhor. Mas um poder ele tem. Agora, por exemplo, apagar do relatório anual de segurança interna todo um capítulo sobre a extrema-direita e a análise que estava a ser feita ali. Essa função de coordenação compete ao governo. O Partido Socialista tem muito esta ideia de responsabilizar os membros do governo, criando assim uma espécie de super agentes administrativos. É o CEO do SNS, é o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, ou seja, delegar, não é, em altos cargos públicos, responsabilidades devem ser assumidas diretamente pelo governo, que o governo é que é politicamente responsável. A coordenação das polícias é uma função do Ministro da Administração Interna. Claro. Deixa-me só, para terminar, Fabiano, tenho só aqui uma pergunta para si. Não se importa que eu termine. Eu não estava previsto terminar precisamente com o Fabiano, mas como já estamos em cima da hora, exato. Fabiano, a propósito de quando foi a morte do Odair Muniz, declarou que precisamos de uma polícia sintonizada com o Estado de Direito. Que avaliação é que faz da atuação da PSP agora no 25 de Abril em relação aos grupos de extrema-direita? Bom, está mais sintonizada? Está-me a pedir uma resposta rápida para duas questões que são bastante complexas. Eu vou tentar ser o mais rápido e conciso possível. Primeiro, o que eu disse o Presidente da República. É importante que todos os cidadãos saibam que a polícia é uma polícia da democracia, é assim que ela está constitucionalmente consagrada e é nesse espírito que a larguíssima maioria dos polícias exercem essa missão difícil que têm todos os dias. Segundo essa declaração, foi sobretudo em relação
aos diretores da Polícia de Segurança Pública, que aliás, sobre esse caso em concreto, o Odair Muniz, têm vindo a ser desmentidos pela investigação da Polícia Judiciária, e eu até hoje pergunto porque é que a Direção Nacional da PSP se atravessou daquela maneira, quando havia dúvidas desde o início sobre o auto, sobre o que é que aconteceu, e o facto de haver um polícia que comete um erro, que não cumpre a lei, não significa que todos os polícias não cumpram a lei ou cometam erros, e creio que a Direção Nacional da PSP teria estado bem se tivesse distanciado, nem que fosse, que pedisse tempo para se pronunciar e que aguardasse a investigação, e que oportunamente se pronunciaria sobre aquele caso, porque é muito importante que todas e todos nós tenhamos confiança em quem representa o Estado, sobretudo nas polícias. Sobre o caso da ação provocatória no 25 de Abril que um grupo de organizações criminosas de extrema-direita organizaram, mostra, aliás, a preocupação com o facto da referência à sua atuação ter desaparecido do relatório anual de segurança interna, porque são precisamente grupos como aqueles que foram identificados naquele capítulo do Razi. Querem ter uma ação destabilizadora, provocatória, e a grande dúvida que existe é porque é que foi possível e durante tanto tempo concentrarem-se no Largo de São Domingos, quando é evidente que queriam ter uma ação destabilizadora e que desviasse as atenções da mobilização cívica gigantesca que houve no 25 de Abril. Mas a polícia ali esteve sintonizada com o Estado de Direito, certo? A Polícia de Segurança Pública atuou no quadro das suas competências. Houve um grupo de provocadores que agrediu outros cidadãos, e a polícia fez o que era a sua competência, que foi desmobilizar aquele grupo de provocadores que atacou jornalistas, como quando tem que atuar exercendo a força quando há hooligans no futebol, etc. Sim. A polícia deve usar a força no quadro definido na lei. Em relação a isso não há dúvida nenhuma, a polícia existe para defender a nossa segurança coletiva, e foi isso que fez ali, como faz diariamente em tanta coisa, quando apoia vítimas de violência doméstica, quando intervém num acidente na autoestrada, quando faz o auto de um furto, etc. Enfim, o trabalho policial é imenso, muito dele não tem a visibilidade, mas é gente que dá a farda e o seu suor por um salário muito baixo todos os dias. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos, António Filipe, Fábio Figueiredo, Mariana Leitão, André Inácio, Inês Pedrosa, obrigada e até à próxima.